Olá, hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre investimento na incorporação imobiliária. Então, a gente vai começar dando uma introdução do que é a incorporação, quais são as fases dela. Vamos começar com a apresentação, já com a aula, sem mais delongas. Essa é uma fase muito lucrativa. Na verdade, talvez a fase mais lucrativa do investimento imobiliário é a incorporação. Deixa eu só já abrir a apresentação, deu certo? Então, vamos lá. Colocando aqui para vocês. Então, como a incorporação é uma fase muito importante, onde a gente consegue ter uma lucratividade interessante, a gente precisa entender como que funciona e entender quais são as estratégias, as possíveis estratégias que a gente pode utilizar dentro dessa fase. Então, o que é incorporar? Incorporar é desenvolver, na verdade. Algumas pessoas acham que é só a pessoa que faz a venda do imóvel que está na planta. Não é isso. O incorporador, ele desenvolve todo um plano para que aquele imóvel exista. Então, ele faz a pesquisa. Eu vou mostrar aqui as etapas para ficar mais fácil. Ele faz o planejamento, ele faz a pesquisa de quais são os imóveis que podem existir de demanda, né? Eles fazem uma análise do mercado, ele verifica se toda a parte da segurança jurídica, se aquele terreno corre o risco ou não de ser embargado, esse tipo de obra pode ser aprovada antes de iniciar, né, de qualquer tipo de investimento. Então, existe todo um trabalho antes do incorporador, antes de a gente ficar sabendo que vai existir aquele empreendimento ali. Então, ele faz a análise, ele escolhe, ele faz o estudo da viabilidade econômica, ele faz o estudo do tipo de material que ele vai utilizar, do tipo de produto que vai ser feito ali. Então, vai subir um prédio, vai subir uma casa, vai ser comercial, vai ser residencial, vai ser misto, vai ser de um imóvel de apartamentos, um prédio de apartamentos pequenos, um prédio de apartamentos com 2, 3 dormitórios, vai ser de luxo, não vai ser. Então, para qual tipo de segmento vai ser oferecido? Para investidores que querem fazer a alavancagem e colocar para alugar, ou não, é para aquela pessoa que quer ter o primeiro imóvel. Então, tudo isso eles fazem a viabilidade para poder traçar qual estratégia que eles vão utilizar para criar, então, o business plan, e isso que eles oferecem para investidores. Anteriormente, isso era muito divulgado apenas entre as pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, que essas pessoas chegavam lá, então, grandes empresários chegavam lá e compravam uma laje inteira do empreendimento, ou faziam parte do investimento da incorporação, já conheciam as pessoas, né? Mas, de uns tempos para cá, isso mudou. E aí, algumas pessoas têm a possibilidade de investir, mesmo que pouco, uma parcela fracionada do empreendimento, em vez de comprar uma laje inteira, comprar uma unidade só. Ou então comprar uma parte de uma unidade. Então, como que isso funciona hoje em dia? Isso é um pouco novo no mercado. Acho que em torno mais ou menos de uns 10 anos para cá que a gente está vendo esse movimento. Talvez nos últimos 5 anos isso está sendo divulgado, e os últimos 3 anos está sendo divulgado assim, com grande força na internet. Várias empresas abrindo essas possibilidades, como a Vitacom, a Capital Concreto, entre outras, né? Bom, depois disso, então, depois que já foi feita essa apresentação para os investidores, então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de entrar, os investidores têm a oportunidade de entrar, eles fazem, então, o fechamento de negócio com o terreno e o registro da incorporação. Esse é um outro momento que é importante para a gente. Eu vou mostrar para vocês quais são as estratégias que a gente pode utilizar, tanto nesse momento do investimento, como também no momento em que a gente já tem o registro de incorporação, certo? O lançamento de vendas é quando já teve já foi montado aquele stand, já tem os corretores lá dentro, né, do stand para poder abrir para o público grande. Então, quando a gente tem esse primeiro momento, momento 5 e momento 7, são os momentos onde
quem está dentro desse mercado, quem conhece as informações, que está em contato com as incorporadoras, conseguem ter acesso a uma informação privilegiada para tomar decisões, entrar no momento certo, com uma oportunidade de investimento maior, né, de lucratividade maior. E eu vou mostrar para vocês como. Então, quando a gente fala daquele momento 5, que é o momento em que você pode entrar como investidor da incorporação e ela ainda não tem um registro de incorporação, você entra nesse investimento através de um contrato, que é o contrato de sociedade por conta de participação. Essa sociedade, ela não te obriga a ter algum tipo de ônus ou de compromisso com relação à questão de... como é o nome? Fugiu aqui. De trabalhistas, questões trabalhistas. Não, você não vai ter nenhum tipo de responsabilidade fiscal, nenhum tipo de responsabilidade ou ônus com relação à empresa que está subindo o prédio, a própria incorporadora. Você só tem acesso à questão do lucro. Então, você entra como investidor, como uma pessoa que está colocando dinheiro lá. E depois, na hora que você recebe, quando no empreendimento tem as suas unidades vendidas e você recebe esse dinheiro de volta, você recebe já com os impostos recolhidos, então você recebe o seu retorno como um dividendo. E isso, por enquanto, não tem nenhum tipo de taxação. Então, vem limpo para sua mão. Isso é uma oportunidade boa. Óbvio, não dá para fazer isso com qualquer incorporadora. É importante você conhecer a incorporadora, porque você vai estar colocando o seu dinheiro com apenas um contrato, né? Se você está colocando seu dinheiro apenas com um contrato, qual que é a garantia que você tem? Se de repente acontecer alguma coisa, você vai executar o contrato, você vai processar a incorporadora. E se for uma incorporadora que não é muito legal, se forem pessoas que não são legais, que estão querendo dar um golpe, as pessoas simplesmente não vão nem ligar, vão esperar o processo correr. E aí você corre o risco de perder dinheiro. Então, como avaliar uma incorporadora? Então, primeiro de tudo, você tem que ver quais são as tecnologias que essa incorporadora utiliza para conseguir fazer a avaliação do mercado. O que ela tem de interessante, quais são os estudos que ela levanta para garantir que aquele investimento que você está fazendo vai ter retorno. Por quê? Porque se ela não fizer todo aquele estudo que eu falei que eles fazem antes, se ela simplesmente falar assim, não, eu vou subir um prédio, que prédio? Qualquer prédio. Não fizer todo um estudo para saber o que vai ser vendável, né? o que vai poder realmente trazer lucro, você pode também ficar com aquelas unidades empatadas e ficar esperando o dinheiro voltar. Então, é importante você entender quais são as tecnologias que eles usam, como que eles fazem essa verificação antes para ter certeza de que o projeto vai ser bom. Avalie a documentação da incorporadora. Então, a documentação dos sócios, verifique as certidões negativas, verifique se o terreno que eles estão negociando, se ele vai estar protegido de possíveis inalienações ou penhoras, então se ele tem lá o documento de patrimônio de afetação, para você não ter surpresas, de repente, de um embargo ou de uma penhora por outro processo, por outra questão. Então, você precisa ter essa documentação para você ter certeza de que você está entrando num negócio bom. Verifique as aprovações da prefeitura, quando isso já estiver acontecendo, né, quando a negociação já estiver acontecendo, verifique se você já vai ter as coisas já encaminhadas. E aquela questão se o terreno está compatível com o projeto que vai subir, para não acontecer de repente, ter um embargo por uma questão de ambiente, por exemplo. Está violando uma lei do meio ambiente, tá? Então, verifica essas coisas antes para você não ter nenhum problema futuro, tá? Bom, o que é uma sociedade em conta de participação? O cotista não tem responsabilidade legal ou civil com relação à questão da sociedade de propósito específico, que é a SPE.
Por quê? Porque isso é o contrato do empreendimento, certo? Quem faz as contratações, quem faz toda essa parte de responsabilidade, quem tem, isso é a incorporadora. Você não está sendo sócio da incorporadora, você está sendo sócio de um único empreendimento. Então, isso não te responsabiliza, isso tem que estar muito claro para você no contrato que você estiver assinando, ok? Como que hoje em dia algumas empresas estão fazendo? Então, existe uma questão nova no mercado, né? Que aconteceu com esse movimento todo de bitcoins, enfim. Quando começou a surgir esse tipo de negociação, surgiram as blockchains, que é uma forma que as pessoas têm de investir no mercado imobiliário ou em outras coisas também, através de um token, né, que eles chamam a tokenização. Então, você compra uma fração apenas desse empreendimento que você está investindo. Ou, de repente, isso também, essa tokenização pode existir também em outras situações, como, por exemplo, o próprio Bitcoin. Se você pegar um Bitcoin, hoje o valor dele, eu nem sei qual é o valor atual, mas ele tem um valor que no começo era bem inferior. E aí, o que acontece? Hoje você consegue comprar um pedaço só, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Por quê? Porque existe a tokenização. Então, esses blockchains, eles servem para isso. E dentro do mercado imobiliário, agora existem esse tipo de possibilidade de você conseguir investir na incorporação imobiliária através das blockchains, tá? Qual que foi a vantagem, né? A vantagem foi a democratização de qualquer pessoa com qualquer valor pode investir numa incorporação. Qual que é a desvantagem? Você fica na dependência da revenda das unidades. Então, por exemplo, é bom que você pode investir um valor pequeno. O ruim, você tem que esperar todas as unidades serem vendidas para você conseguir daquele empreendimento, para você conseguir ter seu dinheiro de volta. Do jeito antigo, vamos colocar assim, né? Antes de ter essa coisa da blockchain, você comprava a unidade ou a laje, né? O pessoal fechava a laje. Mas você comprava a unidade. Então, você sabia que aquele apartamento, quando ele estivesse pronto, você, se você quisesse, você mesmo vender, você mesmo negociar, você tinha acesso a isso. Outra desvantagem de quem compra só uma fração. Se estiver demorando para vender, você não tem o plano B, que é colocar para alugar. Por quê? Porque você não pode colocar para alugar uma parte de um apartamento, certo? Agora, se você comprou uma unidade inteira, você tem essa outra oportunidade, você pode colocar para alugar, certo? Então, eu prefiro investir numa unidade inteira. E eu garanto a minha rentabilidade planejando a recompra dessa unidade de maneira alavancada. Então, aí está uma grande chave. Que eu vi muitas pessoas, depois que eu comecei a fazer parte desse mundo de incorporação, que eu comecei a fazer network com eles, enfim, eu percebi muitas pessoas me procurando querendo essa estratégia. E deu certo para mim e provavelmente vai dar certo para outras pessoas. Por quê? Você entra, você investe na unidade, em paralelo, você investe também num consórcio. Ou você tem já um plano de você recomprar essa mesma unidade de maneira alavancada com financiamento. Mas por que eu falo do consórcio? Porque com o consórcio você consegue ter parcelas menores, né? Então, e se planejar com antecedência, isso também te ajuda. Então, quando você faz isso, quando a obra fica pronta, para auxiliar na liberação do seu crédito, né, ou melhor, na liberação da sua rentabilidade, do retorno do seu investimento da incorporação, você pega a sua cota e fatura em cima daquele imóvel. Por quê? Por que isso é viável do ponto de vista burocrático? Porque o imóvel, quando ele fica pronto, ele está no nome da incorporadora ainda, ele não está no seu nome. E se você tem um consórcio no seu nome, você está comprando um imóvel que você sabe que é seu, mas está no nome da incorporadora. E assim você consegue restituir o seu valor investido, tanto na incorporadora quanto na contemplação da carta, de uma forma rápida, e você faz o seu dinheiro girar.
e assim você vai formando patrimônio. E criando um ciclo virtuoso. Então, você investe na incorporação, depois você compra de maneira alavancada e levanta o capital que você investiu, coloca esse imóvel para alugar com o dinheiro do aluguel, você vai pagando as parcelas que sobram e depois você reinveste na próxima incorporação. Como que a gente faz isso? Usando um imóvel já quitado também, a gente pode fazer isso. Por quê que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso antecipando, você não precisa que o imóvel já esteja pronto. Então, você tem a possibilidade, lembra que eu falei daquela fase 7, que é quando sai o registro da incorporação? Então, vamos voltar lá e pensar, da fase, do momento em que você entrou até sair o registro da incorporação, isso vai demorar mais ou menos de 6 a 8 meses, certo? Se você já tem um crédito já contemplado na sua mão, e você está na administradora certa para fazer isso, porque não são todas as administradoras que fazem. Por exemplo, você pode fazer isso com a Rodobens, você pode fazer isso com a Yamaha Consórcios. Você tem algumas outras também que depois, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar e eu falo se é possível ou não, tá? Mas focando nessas duas. Agora, por exemplo, Porto Seguro e Itaú já não dá certo, tá? Você pode fazer isso de maneira alavancada, levantando o dinheiro antes mesmo do imóvel ter ficado pronto. Porque você coloca um outro imóvel como garantia complementar. Então, você tem a possibilidade de você investir no seu imóvel lá no momento da incorporação, recomprar ele no momento em que isso, que eu estou falando de 6 a 8 meses, no momento que já saiu o registro de incorporação, com o consórcio, já levantar o dinheiro e partir para o próximo investimento. Dessa forma, você vai multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido. Por quê? Porque você vai estar fazendo o seu dinheiro girar e levantando lucro sobre ele, certo? Essa é uma estratégia. Ah, Lu, eu tenho medo de investir na incorporação, eu tenho medo de investir antes do imóvel ter o registro de incorporação. Não tem problema, você pode vir direto para essa fase, que é aquela fase quando você já tem o registro de incorporação, mas o imóvel ainda não começou a ser construído, você só tem ele a planta, que daí a gente fala que está comprando na planta, né? Ele ainda não iniciou. Não tem problema, se você coloca um imóvel seu quitado como garantia complementar, você consegue comprar esse imóvel. E aí vem a questão da oportunidade que você está tendo de negociar. Por quê? Porque você tem que ter os mesmos benefícios ou benefícios muito parecidos com a pessoa que entrou lá no contrato de investimento, lá no contrato de incorporação. Por quê? Porque senão você está pagando lucro para ele, tá? Mas, e assim, vamos combinar que nem todas as unidades, as incorporadoras conseguem vender logo de cara na incorporação. Algumas unidades, eles ficam esperando para vender quando está no lançamento. E para eles não terem que tomar dinheiro emprestado de banco, é importante eles terem esses levantamentos. Então, a incorporadora vai sim te dar a oportunidade de negociar. Qual que é o cálculo que você tem que fazer? Em torno mais ou menos de 30% a 20% de desconto que você tem sobre o valor que ela está anunciando. Esse daí já é o de praxe. Obviamente, analisando todo o valor que eles estão anunciando, se está compatível com o mercado, porque se eles estiverem anunciando com um preço maior, né, do que vale, também não adianta, né? Você precisa trazer para o valor de um imóvel pronto atual. Enfim, essa é uma oportunidade. É uma ferramenta que algumas pessoas utilizam, que sai mais barato do que fazer um home equity, por exemplo. Então, é muito mais barato. Bom, vamos trazer isso para números, só para vocês terem uma ideia, né? Um cliente que está investindo num imóvel de 30 metros quadrados na incorporação com preço de R$8.000 um metro, ele está comprando um imóvel por 240 mil, certo?
Uma obra dura em torno de 3 anos. Então, entre o momento em que ele já tem ali a incorporação formatada, até a parte da negociação do terreno, tudo do registro da incorporação e começar a fazer o prédio e concluir, a gente vai estar falando de mais ou menos uns 3 anos, certo? Em paralelo, esse mesmo cliente contrata uma cota de consórcio de 450 mil com parcelas de 2.100 cada, né? E até a contemplação, ele vai ofertando lances baixos, lances fixos, para ele conseguir ter essa contemplação. Aí vamos supor que ele teve um desembolso para contemplar esse valor, né, de 450, ele teve aí um desembolso mais ou menos de 150 mil reais, ok? Bom, quando o imóvel está pronto, ele vai faturar esse imóvel. Ah, Lu, por que você falou 450 mil reais? Porque vamos supor que esse vai ser o valor que esse mesmo imóvel vai ter quando ele estiver pronto. Porque senão não vale a pena você fazer esse investimento, você concorda? Se você está investindo, vai ter que esperar 3 anos, você vai comprar por 240, você vai querer pelo menos ali ter uma lucratividade e uma valorização, certo? Então, você vai comprar o seu imóvel de você mesmo, de 240 mil por 450, então você vai ter um lucro de 210. Esse lucro vai cobrir totalmente o valor das parcelas e do lance que você comprou, que você investiu, esses 150, e ainda vai sobrar um valor para você reinvestir, certo? Isso a gente está falando num período de 3 anos. Mas, como eu falei, dependendo de quando você for contemplado, você tem a possibilidade de você fazer esse levantamento de capital antes mesmo do apartamento estar pronto, se você tiver um outro apartamento, um outro imóvel quitado como garantia complementar. Eu sei que, a princípio, pode parecer muito burocrático, pode parecer confuso, mas é assim que os grandes investidores fazem. E no final de 30 anos, se você repetir esse processo várias vezes, a cada 3 anos, você vai ter em torno mais ou menos de 10 imóveis. E, além de tudo, se a gente somar todos os lucros, você vai ter mais ou menos uns 600 mil de lucro, certo? Então, e no final, esses imóveis não foi você que pagou. É isso que a gente quer colocar, quer explicar para vocês. Como você multiplica o seu patrimônio. Você tinha 240, e com os 240 e mais o valor das parcelas que você pagou, você foi multiplicando isso, transformando isso em imóvel, fazendo esse dinheiro girar e voltar para o seu bolso depois de 10 anos com 10 imóveis e mais os 600 mil. Ok? Então, agora vem algumas dicas. Onde que eu aprendo tudo isso? Eu acho muito interessante passar para vocês. Se você quer ser um incorporador, gente, vai atrás da Carol Caribé. A Carolina Caribé, ela conhece muita coisa do mercado, ela ensina muitas pessoas. Existem outros cursos também, mas eu acho que a didática dela, de todos os cursos que eu vi até hoje, foi excepcional. Se você quer investir na incorporação, existem algumas empresas que eu gosto de fazer os meus investimentos. Então, tem a Capital Concreto, tem a Vitacom, a OC, e eu ainda tenho outras empresas que eu estou conhecendo, tem algumas empresas numa região muito especial, que eu tenho muito carinho, que é em Santa Catarina, que também tem, que eu posso passar para vocês como dicas depois, mas enfim, tem muitos lugares onde você pode investir com segurança. Eu estou falando aqui mais de São Paulo, que é o mercado onde eu mais conheço, e em Santa Catarina também tem algumas pessoas que eu conheço de lá, ok? Então é isso, era isso que eu queria passar para vocês hoje. E se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, sabe que o nosso canal está aberto, a gente vai conversando também pelos nossos canais de relacionamento, ok? Então é isso, até a próxima aula.